sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu me chamo Amadeu Ângelo, sou psicólogo, mas não estou aqui falando como um profissional, mas sim como uma pessoa comum em mais um delírio da vida adulta. Bom, hoje eu estou especialmente frustrado porque chegou o meu microfone novo, aqueles que a gente vê os podcasters utilizando e tudo mais, que tem uma mesinha de som, mas por alguma razão ele está apresentando um ruído muito chato, e aí eu não sei se é alguma coisa que eu estou fazendo errado ou se ele veio com defeito. Se for alguma coisa que eu estou fazendo errado, menos mal, porque aí é mais fácil consertar. Mas se for um defeito, eu sou muito ansioso e aí é um saco ter que mandar para trocar supostamente, ou pior, devolver. Bom, eh, hoje eu fiquei pensando sobre o que nós poderíamos falar. De certa forma, esse lance com o podcast é que, de alguma maneira, eu ainda estou pensando, né, um pouco sobre isso. Fato é que eu comecei a pensar sobre aquelas pequenas vergonhas que a gente passa e que às vezes absolutamente ninguém se importa, mas a gente guarda aquelas vergonhas por toda a nossa vida. Parece que foi assim um grande momento, mesmo não tendo sido nada, né? Vocês têm situações assim? Porque eu certamente tenho. E é incrível como as situações vergonhosas, às vezes elas podem ser extremamente simples e ainda assim elas geram um efeito na gente. Por exemplo, e elas, olha, tá, vamos organizar os pensamentos. Por exemplo, você vai, quando eu era adolescente, eu me sentia muito inseguro quando eu ia passar na frente de grupos de muitas pessoas, né? Principalmente se fossem meninos, por conta das questões de sexualidade e tudo mais. E aí, quando eu ia passar em cantos que tinham muitas pessoas que eu me sentia inseguro, eu me preparava para poder passar super seguro, super wow, né? Foda-se. E no entanto, bom, eu sempre, sei lá, não sei se sempre, mas na minha cabeça eu sempre tropeçava, arrastava o pé, perdia a força nas pernas, sempre acontecia alguma coisa que eu ficava morrendo de vergonha. Eu sentia como se aquelas pessoas estivessem me olhando, me observando e claramente, tipo assim, elas fossem lembrar de mim pro resto da vida. Sendo que na maioria das vezes talvez elas nem sequer repararam a minha existência. E se repararam, deram ali meia volta de risada e vida que segue, né? Isso é uma coisa que quando eu estou atendendo meus pacientes e eles trazem alguma dessas questões relacionadas a essas vergonhas e tudo mais, é uma coisa que eu sempre falo, cara, absolutamente ninguém se importa, né? Nós não somos tão importantes assim. Então, a gente não precisa ter tanta preocupação, uma preocupação inclusive que é bem comum de se ter, sobre o que os outros vão pensar. Porque muitas vezes eles apenas não vão pensar. E a vergonha, o sentir vergonha, ele é muito isso, né? As vergonhas que a gente passa, normalmente, elas não são uma vergonha por conta da ação, mas por conta de quem vê a ação. Se você tropeça num ambiente que você tem absolutamente certeza que você está só, se eu tropeçar aqui dentro do meu quarto agora, absolutamente de forma alguma eu vou me sentir envergonhado, porque não tem ninguém para ver esse tropeção. Mas se eu tropeço na rua, eu imediatamente me sinto de alguma maneira constrangido. Ou seja, a vergonha ela não se conecta necessariamente com a ação, mas com o fato de pessoas verem aquela ação. Se eu, sei lá, numa situação. Tá, eu não vou usar uma situação extrema, vou usar uma situação mais simples. Se eu me mijo nas calças, dentro de casa, eu penso, ai meu Deus, que saco. Porém, não vou me sentir com vergonha. E se eu venho na rua, eu vou querer enfiar minha cabeça num saco. Ou seja, novamente está conectado aos outros. Isso eu estou citando essas coisas mais superficiais. Mas vergonhas, sei lá, mais profundas sobre nossas condutas de vida, nossa moralidade, sobre as coisas que acontecem com a gente, ou sobre as coisas que fazem com a gente.
Pessoas que às vezes são traídas ou que são abusadas, enfim, situações mais graves. Essas situações, elas também, elas talvez já, não sei, tô pensando agora e talvez elas já sejam um pouquinho mais diferentes. Elas se conectam sim ainda primariamente com os outros, né? Só que os conceitos sociais também, eles já ficam tão intrínsecos na gente, né? Nos nossos pensamentos que, em alguns casos, a gente começa a sentir vergonha de nós mesmos, né? Parando para pensar agora com algumas pessoas que eu acompanho, em alguns momentos você sente você mesmo, o fato de você se ver, de você estar vendo você, já é um incômodo. Mas aí isso me leva a pensar, certo? Então ainda está conectado a alguém. Só que esse alguém agora sou eu. A vergonha chegou a um nível, o envergonhar-se, né? O sentimento de constrangimento, de situação vexatória. Chegou a um nível tão elevado, tão extremo, que até a minha própria consciência começa a exercer o papel de vigia. Eu mesmo sou o meu próprio vigia, o meu próprio algoz. Eu mesmo gostaria de ter ações, de que essas ações não fossem vistas por mim. Que, se a gente cavar um pouco, e aí eu estou devaneando, né, e pensando enquanto falo, significa que a gente gostaria de esquecer. E aí também, quem não gostaria de esquecer aquilo que não gosta de saber? É, eu acho que isso é uma coisa relativamente comum, né? É. Bom, então eu acho que é isso. Acho que esses meus podcasts, né, eles são menorzinhos porque eu não tenho materiais enormes, então para mim editar áudios gigantescos, salvar, enfim, e postar seria, não sei se eu conseguiria, mas também eu não sei se eu tenho tanto conteúdo para falar sozinho por 1 hora. Acho que talvez esse tipo de molde funcione melhor quando se tem pessoas para conversar, porque aí a conversa realmente é um negócio que flui solto, que essa é a minha ideia com o meu microfone, que agora eu não me lembro mais se eu comentei isso no início do podcast ou se isso foi do podcast que eu comecei e apaguei. Que foi o microfone que eu comprei, veio com algum suposto problema, ou que eu não sei utilizar, mas a ideia é justamente ter dois microfones, né, com áudio legal, profissionais, para que possa eu e outra pessoa dialogarmos e fico aí na expectativa. Vi que o meu outro podcast postado no YouTube teve 8 visualizações. Êêê. Não sei se essas pessoas só clicam, olha e desiste, ou se tem alguém que está até agora no final. Mas se você está aí até agora no final, saiba que eu sou muito grato por você, que eu não sei o nome. E, inclusive, se você estiver aqui no YouTube, comenta show, massa, legal, não sei o que, tamo junto. Sei lá, comenta qualquer coisa para mim me sentir menos sozinho. Porque, na verdade, a ideia desse podcast é isso, né? Eu me sinto muito sozinho às vezes, mas eu não sou sozinho. Mas eu tenho uma sensação de solidão, eu não sei porquê. E talvez por ausência de me expressar, não sei. E esse podcast, ele é meio que uma ideia que eu tive para me expressar. E por isso que eu tô tentando não me importar com o fato de que quase ninguém se importa com ele, ou ninguém se importa. Porque ele tem um viés mais terapêutico. Tipo, agora assim que eu terminar de gravar, eu vou voltar aos meus incômodos, meu olho já tá começando a coçar, meu probleminha que eu tô tendo agora no olho. Mas a vida ela é isso, né? Uma sequência de alívios e incômodos. Mas isso é tema para um outro podcast, é tema para um outro áudio. Então, por hoje eu gostaria de agradecer a todos que estão até aqui, se é que alguém está. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem bem e até a próxima, que eu não sei quando vai ser. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser nunca mais. Tchau!